Jesus, vamos fechar nossos olhos. Amém? Glória a Deus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, primeiramente para Te glorificar e reconhecer que Tu és o nosso único e verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra. Tu és, ó Pai, aquele que tem domínio sobre tudo e todos, e Tu és aquele que tem o fôlego da nossa vida em Tuas mãos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós somos dependentes de Ti, por isso nós pedimos ao Senhor que nessa manhã o Senhor fique à vontade de nós, que o Senhor venha dirigir este culto, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, preparando, ó Deus, o nosso coração, para que a gente possa ouvir e entender a Sua palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, dirige este culto, e eu estou paralisando toda a ação de Satanás, esse espírito maligno que ele trabalha enganando toda a vida da pessoa. Ele fica furioso onde tem a verdade, mas eu estou paralisando a ação deles e exigindo que saiam em nome de Jesus. E Pai, fique à vontade em nome de Jesus, e tudo é para a Sua glória, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar com vontade. Pessoal, então, esse finalzinho de ano, né, antes do Natal, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque veio tantas pessoas me contar testemunhos de coisas grandes, boas que Deus fez, e a gente fica feliz de ver as pessoas, a família das pessoas se convertendo, que é o mais importante. Às vezes a gente ora por bens material, mas isso vai ficar por aí. Agora, se Jesus vier e tem pessoas da família que ainda não é salvo, não é liberto, não é batizado, ou a pessoa morre assim, isso é muito triste, quando a família não vê Jesus em você, entendeu? Porque para a família se converter, eles têm que ver Jesus em você. Se eles não veem isso, esquece. Aí morrer assim, infelizmente a gente perdemos batalha, né? Se não ouvimos, não obedecemos, perdemos batalha. Então, esse finalzinho do ano, eu fiquei feliz de ver quantas pessoas vieram contar testemunho. Mas o que é isso? Fidelidade, obediência. Você pode fazer tudo o que você quiser para Deus. Se você não obedece, esquece. Porque você faz o que te dá na sua telha. Você não é uma pessoa temente a Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, pessoal. Você tem que fazer uma análise de você mesmo. Eu sou de Deus. Porque Deus disse que quem é dele é quem ouve e executa, e obedece. Se eu não obedeço, eu não vou ser de Deus, não. Pode fazer o que você quiser para agradar a Deus. Você está muito longe de Deus, porque você não obedece. A desobediência, ela é um pecado. Separa você de Deus. E o diabo, ele trabalha com mentira, te enganando. Aí você vai passando anos e anos achando que você está com Deus e não está. Ah, pastor, como é que você garante isso, irmão? Pelo amor de Deus, eu sou uma pastora. Eu não cheguei aqui da noite para o dia, não. Eu passei várias jornadas. O ouro é provado no fogo. Eu sei o que é você estar com Deus e você não está. Eu sei como é que uma pessoa, por exemplo, até os irmãos aqui da igreja, eu sei quem está realmente com Deus e quem não está. Mas como, pastor? Quem está com Deus obedece. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus e é obediente. Nada muda a cabeça dessa pessoa. Agora, quem ainda não está com Deus está fraquinho. Qualquer coisa a pessoa fica com raiva do irmão dentro da igreja. Essa pessoa está na carne, está muito longe de Deus. É pinima com o irmãozinho, pinima com a irmãzinha. E nem vou falar com a pastora, porque irmão, você está muito longe de Deus. Não obedece. O pastor está falando uma coisa que você está fazendo outra. Vai, Maria, vai com as outras. Entendeu? Essa minha irmãzinha, vamos
fazer assim como o pastor falou, não vou fazer de outro jeito, você vai. Então você está muito longe de Deus, entendeu? Deus funciona com obediência. Esquece esse negócio, eu sou de Deus, porque eu adorei, porque eu fiz um devocional. Deus não está nem aí para isso. Ele quer saber o seguinte: você obedece Ele? Tu obedece a palavra dele? Tu está obedecendo seu pastor quer ensinar? Ah, pastor, não, então esquece. Você está se enganando, o tempo está passando, a sua família não se converte. O que você está plantando hoje, infelizmente, você vai colher amanhã, não tem para onde correr. Porque se eu planto a obediência, eu vou colher bênção. Mas se eu sou uma pessoa rebelde, as coisas vão começar lá. Começa a virar. Aí daqui a pouco acontece isso. Quantas pessoas já aconteceu? Daqui a pouco, pastor, pelo amor de Deus, está dando ruim aqui, nada adianta, já orei, mas porque você está indo mal, você já está lá de trás falando errado. Uma hora o inimigo vai tentar atacar a sua família de uma maneira que nem pastor não adianta orar. Não é, pastor, por quê? Porque, irmão, ninguém vai forçar, Deus não força você a obedecer. Mas se você sair da palavra, Deus não tem como guardar mais você e sua família. Simplesmente isso, Ele não tem mais, a não ser que você se arrependa e você volte para a palavra de Deus. Por isso que eu não vou na cabeça de ninguém, eu sei que eu já passei. Entendeu? Eu sei que eu já passei, da onde Jesus me tirou, os livramentos que Deus me deu, o sufoco que eu passei, Ele me ajudou. Então hoje não adianta vir, vamos na casa do Zezinho, ou fazer não sei o que, contra a palavra. Eu não aceito conselho de ninguém contra a palavra, porque às vezes você está escutando a cabeça errada. Às vezes você está tão bem com Deus, você está desmoronando porque você está ouvindo uma pessoa rebelde. A pessoa pode ser muito seu amigo, sua melhor amiga. Ela é rebelde, pelo amor de Deus, irmã. É ela ou Jesus que você ama mais? Você tem que parar para pensar nisso. É ela ou a sua família que você ama mais? Porque quando eu desobedeço, eu estou botando minha família em risco. E aí? Porque o seu verdadeiro amigo, sua verdadeira amiga, nunca vai te dar um conselho contrário da palavra. Nunca vai chegar perto de o pastor falou isso, mas vamos fazer de outro jeito. Não, isso é o inimigo que está usando essa pessoa, está amarrado. Eu não vou e não vou orar por ela. Meu Deus, olha os olhos de fulano, não está obedecendo não. Você está entendendo? Eu não vou e não vou orar pela pessoa. Porque o verdadeiro amigo faz igual o paralítico fez. Ele leva você até Jesus. Não afasta. Entendeu? Fulano, pensa direitinho. Olha o que a pastora falou aí. Você está pensando em fazer diferente, melhor a gente não fazer isso não, vamos obedecer. O verdadeiro amigo é assim, ainda te dá um alerta para você não ir para o lado errado. A pessoa pensa no conselho errado, vindo falar mal de irmãozinho da igreja para você, você aceita isso, você saiu da palavra. Saiu da palavra, pede força a Deus e volta. Seguir Jesus é uma coisa muito séria, gente. Não é para qualquer um, não. Você tem que amar Jesus mesmo. Você tem que estar disposto a ser aquela pessoa séria com Deus. Nem minha avó, nem minha mãe, nem meu tio, nem minha tia, ninguém pode fazer a minha cabeça contra Jesus. Não. Eu estou ali na minha posição. Entendeu? É a mesma coisa que aquele irmãozinho que vem reclamar do outro irmão. Não fala com a pastora, porque irmã fulana de tal, essa pessoa não está mais com Deus, tá? Entrou uma mágoa, ódio, alguma coisa nela, e o inimigo entrou ali, está usando ela para derrubar você. Você está indo. Se você ama a sua família, não, então não vai não. Para por aí e começa a orar pela pessoa. Mas se eu quiser ir, irmão, as consequências vão para os dois. Não pode dizer que o pastor não avisou, Jesus não te mostrou a verdade. Mostrou, você quis isso mesmo. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Jesus não vai andar atrás de você selecionando as suas amizades, não. Quem tem que fazer isso é você. Entendeu? Porque Deus fica até triste de ver o povo que é tão bem ensinado na palavra, continue não.
É uma decisão sua. Você decidiu obedecer Ele no lugar de obedecer Jesus. Então eu não posso reclamar das consequências que vai vir. Quem obedecer vai ser o Senhor da minha vida. Se eu obedeço Jesus, Ele vai ser o Senhor da minha vida. Mas se eu obedeço o diabo, Ele também vai ser o Senhor da minha vida. Mas só que a gente tem que lembrar que Ele só veio para roubar, matar. Entendeu como é que funciona? Sim ou não? E você, quando você está sendo enganado por um espírito, você não gosta de ouvir a verdade. Você vem para a igreja, o pastor está pregando, você não concorda nada com a palavra de Deus. Você acha que ele está jogando piada para você, entendeu? Por quê? Porque o espírito já está tomando conta da tua mente. Rapaz, você entendeu? Ele já está fazendo morada já em você, então você não vai aceitar mais a palavra. Você vai achar que o que você está fazendo está certo, porque Ele está presente na sua vida. Mas quando você está com Deus, você entende, você é diferente, você obedece, você não é rebelde. Você está entendendo? Você não é duro de coração. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus é obediente, é temente a Deus. Ninguém consegue tirar você da palavra. Diferente. Ninguém consegue fazer você desobedecer. Deus está em primeiro lugar na sua vida, acima de tudo. Tem gente que se entra Jesus num churrasco, a pessoa troca Jesus por meio quilo de carne. Poxa, que amor por Jesus. Como eu amo Jesus. O diabo fica até rindo. Caraca, contou um pouquinho, ela tirei Jesus. Cadê seu amor por Jesus? Ainda debocha com você tudo. E aí? Tem coisas que você ama mais do que Jesus. Se botar Jesus e seu marido é mais do que Jesus na sua vida. Não, Bernardinho. Se botar Jesus e a sua família, não, minha família em primeiro lugar. Então, vamos ver se a tua família vai conseguir salvar a tua família. Entendeu? Vá lá, tenta ver se a tua família consegue salvar a sua família. E Jesus foi bem claro, ele disse: aquele que não deixar pai, mãe, filho, fazenda, por amor de mim, não é filho de mim. Na hora do sufoco, você vai chamar quem? Vai lá no parente, você trocou Jesus por ele. Ô, Bernardinho, passando uma luta lá em casa. A ingratidão, gente, é a pior coisa que tem. Deus fica olhando assim. Tem gente que pensa que Deus é doido, sabia? Assim, Deus não tem sentimento, Deus não vê, Deus não enxerga, Deus não entende. Gente, Deus observa tudo. Jesus estava sentado na cadeira observando o jeito das pessoas ofertar. Jesus estava lá olhando. Aí falou para os discípulos: é verdade vos digo que aquela pobre viúva lá deu mais do que os outros. Aí eles falaram assim: mas por quê? Porque ela botou só 2 moedas. Eles botaram aqueles pedaços de ouro, prata. Por quê? E Jesus falou assim: é porque eles deram, hoje meu pastor até pregou sobre isso hoje de manhã, eles deram do que sobraram, sobejaram, porque sobraram para eles. Ela não, ela pegou do pouquinho que ela tinha, o sustento dela, que ela já era, olha o nome da mulher, pobre, ela já era pobre viúva. E olha, Ronaldo, a paz do Senhor, do pouquinho que ela tinha, ela tirou aquelas moedinhas, ela deu o melhor. Agora preste bem atenção, o que Jesus observou ali? O dinheiro ou o comportamento daquela mulher? Tu está pensando que Deus não observa o seu comportamento, a sua ingratidão com Ele? Como qualquer coisa é melhor do que Ele na sua vida, tu está pensando que Deus não observa isso? Quantas vezes você precisou pedir socorro, Ele estava lá, te ajudou, te socorreu, te fortaleceu? Quantas vezes esteve do teu lado até você chegar aqui? Aí por causa de uma bobeirinha, qualquer coisa é melhor do que Jesus. Você troca Jesus por qualquer coisa, troca Jesus por uma amizade errada. Jesus fica olhando assim.
Ele não vê amor em você. Entendeu? É meio complicado. Então hoje eu comecei aqui pregando isso. Você pode fazer o que você quiser para Jesus, mas se você não obedecer a palavra, você está longe dele. O principal é a obediência, pessoal. O principal é a obediência. Quer ver como você pode fazer o que quiser? Porque Jesus não está preocupado com isso. Ele está preocupado se você obedece ou não. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Marcos 16. E às vezes o inimigo faz a pessoa pensar tudo errado. Ah, pastor, uma vezinha ou outra, todo mundo erra, mas não. Tem pessoa que já está errando, mesmo erra há anos. Não é mais um diazinho só. A pessoa já está assim, ó, e não se conserta de jeito nenhum, a pessoa não muda. Ela está na igreja, mas ela não muda de jeito nenhum. Não adianta a gente estar na igreja, aprender, você chegar lá fora e continuar fazendo a mesma coisa. É igual o ano de 2026, né? Ah, esse ano vai ser tudo diferente, vai ser melhor para mim. Você vai ser melhor para Jesus? Você já está pensando nisso? Ah, esse ano eu vou ser melhor para Jesus, eu vou fazer para Ele o que eu nunca fiz antes. Ah, eu vou mudar, tem muita coisa na minha vida que eu fiz de errado que eu vou parar. Você já parou para pensar nisso? Ou você está querendo só que o ano de 2026 seja melhor e pronto? Hã? Você está esperando um ano melhor e Jesus está esperando você mudar. E aí? Ah, mas já há vários anos, pastor, mesma coisa, não acredito que vai ser mais um ano assim. Jesus também não acredita, ele deve falar assim, meu Deus, mais um ano com a pessoa, a mesma coisa, não acredito que ela vai passar mais um ano assim. Ele está pensando a mesma coisa lá em cima. Está entendendo? Gente, a gente tem que mudar, se não mudar. Então lá no Marcos, né? Marcos 16, 17. Isso, eu tenho que vigiar. Você vem para a igreja e já, pastor, eu estou pensando que só ela que é santa. Eu não sou santo, não. Santo é Jesus, mas vou te falar um negócio. Jesus em primeiro lugar na minha vida em tudo. Não tem ninguém na minha vida que seja mais do que Deus na minha vida, não tem. Família, não tem nada, dinheiro, nada que me convença ser maior na minha vida do que Jesus, isso não. Porque eu sei de onde eu tirei, eu sei que no momento de sufoco aí, ó, é Ele que eu clamo, é Ele que me socorre. Então, ele está falando aqui, ó, Marcos 16. Qual versículo que eu falei? Não, peraí, eu acho que não é aqui não. Mateus. Agora você vai ver comigo aí na Bíblia se o que eu estou falando é verdade ou não é. Porque se você ler na Bíblia, ainda assim você discordar, aí nada mais se pode fazer. Você está discordando de Deus, vai fazer o quê? Não é que Deus vai me ajudar, como andaram dois juntos? Se não estiver de acordo. Aí ele está falando aqui, ó, Mateus 7, versículo 21, ele diz, quem entra onde, pessoal? O reino dos céus, não é isso? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê, pessoal? A vontade do meu Pai que está no céu, não é isso? Não é aquele que diz, não é aquele que faz a vontade de Deus. E quem é que faz a vontade? O que é fazer a vontade de Deus? Você acha que é a vontade de Deus que você obedeça? A palavra, sim ou não? Mas como você obedece, você está fazendo a vontade de Deus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios?
e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O que eu acabei de falar para vocês ainda agora, pessoal, você pode fazer o que você quiser para Jesus, mas se você não obedecer, você está fora da palavra. Não foi o que eu falei? Porque às vezes você acha que você faz muita coisa para Jesus, mas você não está obedecendo. O problema é esse, a questão é obedecer. Tem gente que, eu faço isso, eu faço mais aquilo, eu faço aquilo mais outro, mas e a obediência? Tem uns que obedecem, não é todos não, estou generalizando aqui não, tá, gente? Você sabe quando você obedece a Deus. Você vem no estudo direitinho, você é fiel a Deus, você não é rebelde, você sabe que você é fiel a Deus. Mas tem pessoas que não é fiel a Deus. Você faz tudo. Você acha que você está fazendo tudo para Deus, mas você está obedecendo a palavra? Porque ele está dizendo que só vai entrar lá quem obedece, não é aquele que chega lá, não, mas eu vou dar um exemplo aqui, tá? É um exemplo que eu vou dar, mas não que a gente não tenha que fazer isso, nós temos. Se você tem um chamado, você tem que cumprir o teu chamado. É igual eu posso chegar perto do Deus, mas eu não preguei o Evangelho, eu não expulsei lá o demônio Bernardino, eu não curei o Getúlio, mas eu obedeço. Deus quer saber disso, se eu estou fazendo isso, mas se eu obedeço. Mas eu cheguei lá, eu limpei a igreja, eu fiz não sei o que, eu ajeitei as cadeiras, mas você está obedecendo a Deus? A palavra que Deus está te ensinando pelo seu pastor? Isso aí não. Então, Deus vai falar, obrigada, tá? Deus te abençoe, mas para entrar no céu tem que obedecer a palavra. E para ser abençoado, para salvar a sua família, é a obediência à palavra. Não é só o que você faz para Deus. Não está ali falando aqui, ó. Não, você fez tudo isso, né? Tadinho. Mesmo que você não tenha obedecido, vou quebrar teu galho. Entra aí. Não foi isso que Deus falou. Isso aqui entendeu o que Deus fala. O que ele disse aqui, ó? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. E o que é iniquidade, pessoal? Tem gente que confunde as coisas. Pastora, ainda tem gente que fala bem desse jeitinho assim mesmo. Graças a Deus. Oh, meu Deus, graças a Deus. Estou na igreja, não fumo, não bebo, não tenho vício. Como eu estou bem com Jesus. Gente, não é isso não. Às vezes a pessoa não bebe, não fuma, não cheira, mas você obedece a Deus, os mandamentos, porque não é só isso que é mandamento, não, tem outros mandamentos. Você amar seu inimigo, você perdoar o seu irmão ou sua irmã. Tem gente que está dentro da igreja com raiva da irmã, da outra irmãozinha, que aconteceu alguma situação, você não perdoou, está me culpando. Isso também é um mandamento, você não está obedecendo. Porque ele disse: quando você estiver orando, perdoa se tem de alguma coisa contra alguém, para que o Pai que está no céu vos perdoe. Aí você não bebe, não fuma, não cheira, mas está cheio de ódio, e aí? Eu não bebo, não fumo, não cheiro, não mato, mas você odeia alguém. Jesus mandou você amar o seu inimigo, você está odiando. Às vezes você não bebe, não fuma, não cheira, mas você não obedece o seu pastor, a sua pastora. Deus está usando lá o pastor para pregar uma coisa, está fazendo outra. Porque Getúlio falou, então. Você tem que ver quem é mais importante na sua vida, se é Jesus ou se é o Getúlio que você está seguindo. Vai seguindo a cabeça errada. Depois você vai reclamar lá na frente, você não pode reclamar, que Deus está te falando. Gente, nunca vai na cabeça da pessoa que caiu, não. O diabo, ele é sujo. Se deixar ele entrar alguém dentro da igreja, ele vai usar aquela pessoa para derrubar você. Porque é como o meu pastor falou, o demônio, se ele usar uma pessoa lá do mundo, você já sabe que ele está lá do mundo, você não vai cair nessa. Então, se deixar, ele vai tentar usar alguém que se diz, aleluia, aí vai lá te engana. E você está caindo. Igual um patinho, porque você vai olhar, fulano também é de Deus.
Aí você vai seguindo aquela cabeça errada. Está na palavra? Se não está, então não vai. Cuidado com isso. Jesus mandou você fazer o quê? Amar os seus irmãos, perdoar, não é? Mas ele não falou que você tem que seguir uma cabeça errada, não. Olha a Ananias e Safira. Olha o Adão e a Eva. O diabo entrou em um e derrubou o outro. Quando o demônio entrou na Eva, o que o demônio usou a Eva para fazer com o Adão? O demônio convenceu a Eva a pecar. Ela caiu, pecou. Depois que ela já estava na mão do diabo, o diabo usou ela para convencer o Adão a pecar também. E aí, pastor? Porque se o demônio entrar um irmãozinho dentro da igreja, uma irmãzinha, já pegou ele. Vai querer usar ele para fazer você pecar também. Vindo falar mal do outro para você, fala mal da igreja. Ah, porque lá é legal, mas já viu que ninguém ali tem ordem. Já viu como é que o pessoal fala lá, irmão, pelo amor de Deus, não é coisa de Deus não. Quando você fala mal da igreja, você está falando mal da obra de Deus. Não é do pastor, da pastora que você está falando. Você está entendendo? Você está falando mal das coisas de Deus. Por que você, de vez de criticar, você não ajuda? Ora para ajudar, porque as coisas na Bíblia está escrito que nada faças por contenda, ou se você for fazer alguma coisa para Deus, faça por amor. Eu estou te falando de coração. Eu não gosto que faça nada para mim reclamando. Eu vou fazer, mas eu vou fazer, mas quem tinha que fazer era o Getúlio. Irmão, pelo amor de Deus, eu não gosto. Você gosta que faz para você assim? Deus, tu acha que Deus está se agradando do que você está fazendo? Ah, eu vou fazer, mas é só eu que faço dentro da igreja. Quem tinha que fazer era o Getúlio. Irmão, não faça. Então. Você não está fazendo nada para agradar a Deus, você está fazendo com contento, com rincha, chateado com o outro irmão. Deus não quer isso não, gente. Eu estou pensando que Deus é o quê? Deus é santo. Você entendeu? Se eu chegar aqui na igreja, aqui eu vou limpar uma igreja, um ventilador, sei lá, eu vou vir aqui fazer por amor. Não vou vir fazer com rincha. Porque ele entrou um negócio ali, interruptor, né? Interruptor lá uma vez deu problema. Tu lembra, Natasha, que a gente veio trocar aquele interruptor ali, o outro interruptor também estava ruim. Eu sei que eu fiquei aqui tentado trocando aquele interruptor, brincando, cantando louvor. Eu não vim reclamar, poxa, um montão de homem dentro da igreja. Eu tenho que trocar interruptor. Não, irmão, Deus não vai nem querer que eu faça isso. Se ele pudesse falar comigo, ele ia falar, Fabiana, dá licença, sai daí, você não faz não. Faz não. Porque Deus não gosta dessas coisas não, gente. Ou você faz por amor, você não faz nada então. É esquisito isso. Ah, não vou para a casa da irmã fulana. Ah, nem vou para lá de noite ou de manhã, sei lá, de tarde, para me encontrar com ela lá. Você acha que no céu Deus vai aceitar isso? Você está certo diante de Deus? Você está certo que você está certo diante de Deus? Você acha que você está certo? Mas o problema é, se a gente sabe que está errado, por que às vezes a gente continua fazendo? Por que a gente não pede força a Deus para mudar? Ah, pastor, porque está bom para mim assim, está bom? Toda a sua família já está salva? Está todo mundo salvo na tua família? Então não está bom não, irmão. Enquanto você faz isso aqui, o demônio segura a sua família ali. E aí? Ele não solta, não saio porque a coluna me obedece, então eu não vou sair. Tem uma brecha, eu vou sair por ele. Enquanto eu desobedecer, não tem como Deus salvar minha família. Porque se eu desobedeço, o diabo vai me desobedecer, isso é bíblico. O pastor já pregou isso. O inimigo ele só vai obedecer você o dia que você obedecer a Deus. Mas se você não obedecer a Deus, esquece. Você pode rolar, pode pegar, orar muito. Treine, vão ficar uma semana lá no monte orando pela libertação do Bernardino. Não. Comece a orar pela sua. Porque a sua família está sendo salva por causa de quem? Se eu não sou salvo, você entendeu, pessoal? Ah, gente, a gente tem que
aprender o temor de Deus. Não foi assim que eu aprendi, não. Lá no meu pastor, não. Olha, eu não sou melhor do que ninguém, mas todos os meus filhos são batizados. Meus filhos são batizados, minha nora é batizada, meus pais são batizados, a maioria da minha família é batizada. E mesmo assim, eu me humilho muito diante de Deus. Deus, não quero que a minha família não seja salva, Senhor. Eu não quero chegar lá em cima e saber que meu parente foi lá para baixo. Mesmo eles sendo batizados, imagina se eles não fossem. Aí mesmo que eu ia pegar muito filho com Deus, eu ia ficar desesperada. Eu ia ficar desesperada. Não, Deus. O que o Senhor quer que eu faça? Isso, A, B. Eu me rendo a Deus, gente, porque eu tenho uma família. Deus me livre saber que eu vou para um lugar, um filho meu vai para o outro. Está amarrado no nome de Jesus. Isso é muito triste uma pessoa de Deus. É uma tristeza. Você conhecer a verdade, saber que você vai para um lado, teu filho vai para o outro, porque eu não obedeci a Deus, eu fui rebelde, eu endureci meu coração. E é bobeira. Você está jogando a salvação da sua família fora por causa de bobeira. Uma rixazinha, eu não perdoo. Ah, não gostei daquele que fulano fez. Isso é motivo para o parente ser doado, gente. É? Pelo amor de Deus, gente. Não vou nos cultos. A pastora falou, mas bobeira, exagero, ficar naquele calor lá no culto. Não é bem assim, não. Então tá. Então vai indo, tua família está salva, não tá? Então vai indo. Para que você vai no culto mesmo, de Deus? Já não está todo mundo salvo? Eu com a minha família quase toda batizada, não falta culto. Você é muito corajoso, muito corajoso de falar, não. Porque eu com a minha família toda, a maioria, quase todo mundo já é batizado. Eu busco a Deus assim, constantemente para que não calhe deles morrer em pecado. Eu ainda busco pela santidade deles. Você é muito corajoso, muito corajosa ter uma pessoa que não é salvo e você dá uma bobeira dessa. Hoje eu luto pela minha família, mas quando eles não eram batizados, meu Deus do céu, eu ia para monte, eu ia para o que tivesse na igreja, eu ia para oração, eu ia para não sei da onde. Você está entendendo? Eu corria atrás, irmão. Salvação a gente tem que correr atrás. A pessoa fica ali dormindo, o pastor fala, também já exagero, irmão. Ah não, gente, eu não fui ensinada desse jeito. Eu não fui, eu entendo que para Deus salvar minha família, Deus me ajudar, eu tenho que me esforçar para obedecer, não funciona assim. Vamos lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos 16, lá no versículo 14. Atos 16, 14. Acharam aí? A gente tem que pedir força a Deus, gente, para parar de ser religioso. Tem gente que é religioso, sabia? A pessoa não sabe o que é temer a Deus, ela não sabe o que é obediência. Ela pensa que ela está servindo o pastor, e pastor, irmão, você está pensando tudo errado. A gente vamos respeitar os nossos pastores, mas a gente tem que obedecer a Deus por causa de Deus, não é por causa do pastor, porque o pastor não pode salvar a sua família, não. Pastor pode até orar por você, mas não pensa que ele vai salvar a tua família. Quem vai salvar a tua família é Jesus. Igual chegou, eu estava orando aqui, o Natal foi quarta, né? Foi num culto de terça-feira? Não. Foi no domingo. No domingo. Domingo eu estava pregando aqui na igreja, estava falando pro pessoal, gente, nós vamos ter aí um culto de Natal. Eu não sei se quem estava aqui deve lembrar o que eu falei. Não sei, eu tomara que lembro. Eu estava falando que a gente deve botar Jesus em primeiro lugar, aquela coisa toda, não é isso?
Aí, irmão, viu, no final do culto ela chegou aqui perto de mim. Pastor, eu queria conversar com a senhora. Eu falei, sim, pode falar. Olha, eu ouvi aí a palavra, mas estou avisando a senhora que eu não vou vir no culto de Natal não, tá? Eu estou até avisando, vou deixar avisar. Eu olhei assim para ela, tudo bem, irmão. Não, ninguém é obrigado não, você não é obrigado a obedecer a Deus. Quem disse para você que você é obrigado a obedecer? Você só não pode reclamar que os outros estão andando e você está ficando para trás, só isso. Jesus disse, os que me honram, se não quer honrar a Deus, irmão, o problema é seu, você não é obrigada. E eu sou apenas um instrumento de Deus. Eu estou aqui para pregar o que Deus está me usando para Ele dizer o que Ele quer que você faça. Mas se você é duro de coração e não quer fazer, aí é com você e Ele. Eu não tenho mais nada a ver com isso. A minha parte eu fiz. Eu fui usada por Deus para falar. Aí ela chegou, não, porque eu já avisei, já estou avisando a senhora, mas ela falou como coisa se ela estivesse me dando uma satisfação. Gente, não tem nada a ver com a vida de mim, não. Ué, o problema é dela. Isso aí é ela e Deus. Depois eu fui para casa, eu até orei por ela. Eu falei, meu Deus, essa mulher, ela é religiosa. Ela não sabe o que é temer a Deus. Porque se ela soubesse, ela ia entender que se ela obedeceu ou não, a rebeldia dela é com Deus, não é comigo. Ela está falando para Deus, eu não vou. O senhor pode falar o que o senhor quiser, eu não vou. Ela está falando isso para Deus, não é para mim. Porque Deus só está me usando para dar um recado. Vamos supor assim, Rose, seu irmão mora onde? A Selma? Niloca. Eu encontro a Selma por aí, a Selma chega perto de mim, ô Fabiana, faz um favor para mim. Eu falo, fala. Porque eu tive um probleminha lá no meu zap. Se encontrar com a Rose, fala com a Rose que eu pedi ela para ela dar um pulinho lá em casa amanhã, que eu preciso muito falar com ela. Aí eu chego perto de você, Rose, eu encontrei a Selma, e ela falou o seguinte, ela perguntou se não tinha como você dar um pulinho lá na casa dela, mas ela precisa falar com você por ninguém. Aí você vira para mim, pastor, eu não vou não. Não, eu não vou. Ué, você está falando uma coisa comigo? Eu só te dei o recado. Se você não vai, isso aí você está fazendo com ela, não é comigo. Entendeu? Então, se eu prego aqui, você não obedece, não é comigo que você vai prestar conta. Você vai prestar conta com ele. Ele que está mandando eu falar. Hoje seria? Então, mas aí o problema vai ser que ter resolvido depois entre você e ela. Ela vai falar, por que eu te chamei e você não foi, Rose? Aí você vai ter que explicar a ela. Agora você vai vir falar comigo, pastor, nem adianta. Não adianta você vir falar comigo, eu não vou, mas eu não tenho culpa, só te dei um recado. Entendeu? Eu fui para casa e falei, tadinha, essa irmã é religiosa. Ela é religiosa, ela não conhece Jesus, ela está me dando satisfação porque ela não vai vir no culto. Eu só dei o recado de Deus, é o problema dela com Deus. Meu telefone está aí aberto. Quando vier as consequências, é só ligar. Fazer o quê? Ninguém é obrigado a obedecer a Deus. Entendeu? Funciona desse jeito, você tem que entender, você está lidando com Deus, não é com o homem. Ninguém é obrigado a obedecer a nada. Esquece isso. Se eu não obedecer, a pastora vai ficar chateada. Irmão, eu não tenho nada, eu não fico chateado. Ficou chateado com a irmã? Não. Só tadinha, ela não está muito bem, né? Ela está assim meio fora da palavra. Mas por quê? Porque toda pessoa que desobedece, ela está fora da palavra. Toda pessoa que não obedece, ela está fora da palavra. Mas eu como uma pessoa de Deus, que eu não tenho nada contra ela, nem contra ninguém, eu gosto dela, eu gosto de todos vocês, eu vou orar para que ela volte para a palavra, entendeu? Só que eu estou falando assim, a mentezinha dela, ela entendeu que ela tinha que me dar satisfação, ela está entendendo tudo errado no evangelho. Entendeu? Tem gente que fala, não vou fazer porque a pastora vai ficar chateada. Porque como é que eu vou falar isso para a pastora? Irmão, você não está servindo a pastora. Isso é um pecado que você está fazendo, é uma idolatria, porque o pastor é um homem, uma mulher de Deus, um servo de Deus.
Entendeu? Só que quando você não obedece o que é pregado, você está desobedecendo a Deus, não é o pastor e a pastora. Esquece isso. Entendeu? Não é legal isso. Eu nem acho legal um troço desse. Você querer fazer, acho que não vou fazer só por causa do pastor que faz isso, não. Pelo amor de Deus, Deus nem aceita isso. Pastor e pastora é um instrumento de Deus. Eu sou servo do Senhor Jesus. Eu estou aqui servindo a Ele, passando um recado que Ele está me usando para falar com você. Agora, a sua obediência, a sua adoração, o seu respeito, o teu temor, a tua santidade tem que ser com Ele. Se você obedece ou não obedece, tudo isso aí que é você e Ele. Você vai prestar conta com Ele, não é comigo. Entendeu? Funciona desse jeito. Mas é esquisito, né? Você acabar de pregar a palavra e eu não faço. Poxa, Deus vai olhar lá de cima. Tu imagina o que Deus sente. Acabou de falar com você. E eu não faço. Deus entende. E agora eu vou falar igualzinho o pastor Mota. Deus entende que você é muito rebelde. Ele acabou de falar com você e você falou, não faço. O pastor, ele pode me obrigar a fazer? Também não. Ele vai ficar olhando, ele vai ficar esperando até onde você vai com a sua desobediência. Porque toda pessoa que desobedece não vai muito longe. Porque você vai começar a ter problema. Aí ou você se rende a Deus, ou infelizmente você vai ficar sofrendo na mão do inimigo, porque Deus só pode guardar aqueles obedientes. Aí ele bota, sabe, tipo uma bolinha de sabão, aquele muro de fogo, aí ele guarda, ó, o guarda de Israel, vai ser a galinha com os pintinhos, está tudo ali, os obedientes, os desobedientes estão tudo lá de fora, os galinhos tudo querendo pegar. De vez em quando o galinho vai lá e vai fazer o quê? Não obedece? Então, lá no livro de Atos 16, lá no versículo 14, acharam aí? Atos 16, 14, ele está falando assim, ó. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, ela fazia o que, pessoal? Ela servia a Deus e nos ouvia. Essa mulher aqui, ela servia a Deus. O que ela fazia era coisa para Deus. Não sei se ela fazia crochê na igreja, sei lá. Não é que ela fazia crochê na igreja? Ela servia a Deus. E ela não ouvia. Ela sentava lá, oh, aleluia, meu Deus. Irmão, mas não é isso que é servir a Deus. A palavra de Deus diz assim, esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Servir a Deus é quando você ouve o que Deus está falando, vem aquele temor. Sabe, meu Deus, em nome de Jesus eu vou me esforçar, vem aquele desejo, aquela vontade de você mudar, você passar a fazer o certo. Entendeu? Se você está fazendo alguma coisa de errado, aquela palavra nasce aquele temor dentro de você e você quer se consertar com Deus. Entendeu? Você luta, mesmo você não tendo muita força, ou sei lá, estando meio fraquinho, você se esforça para obedecer. Isso é servir a Deus. Agora, quando você está na igreja, que o pastor está falando, você não está nem aí, nem temor, tem gente que nem temor não tem. A pessoa ouve uma palavra dessa aqui, ela nem pensa em se consertar. Ah, tá bom. Gente, você perdeu o temor de Deus. Isso é muito sério. Você perdeu o temor de Deus, é coisa séria. Quando você não liga mais, nem se consertar mais. Ah, tá bom. Gente, faz isso não, gente. Tem nossa família, isso é perigoso. Quem despreza a palavra, a Bíblia diz, o que despreza a palavra, perecerá. Aquela pessoa que ouve, né? Sabia que o pastor falar isso? Gente, faz isso não. Maldade você está fazendo com você mesmo, com a sua família. Quando a palavra de Deus vem, no mínimo tem que nascer um temor no nosso coração. Você não está errando
você sabe que não é para você. Você, graças a Deus, não é eu não, eu estou ganhando. Mas se você está errando, você pensa logo em se consertar. Para pensar, poxa, realmente Deus, eu errei mal. Estava tão bem na sua presença, comecei a sair tudo de novo. Eu vou voltar. Agora quando você ouve, não sente mais nada. Tá bom, fiz mesmo, é isso mesmo. Aí ele está começando a mandar mesmo na pessoa. Tá meio esquisito isso aí, entendeu? Você tem que ir para casa, você tem que pedir ajuda de Deus. Meu Deus, o temor do seu subiu no meu coração, me ajuda. Eu já não estou nem mais ligando mais porque eu escuto. Isso é sério, gente. Isso não é um bom sinal, não. Isso é um sinal que você está precisando de ajuda. Então ele está falando aqui, vamos lá. E ela nos ouvia, não é isso? E o Senhor lhe abriu o coração para que ela tivesse o quê? Atento que Paulo dizia. Essa mulher, ela ia para a igreja, ela ouvia Deus, só que ela não prestava atenção, ela não era atenta ao que Paulo dizia. Ou seja, ela não se preocupava muito de obedecer o que Paulo pregava. Tem gente que é assim, a pessoa vai para a igreja, ela ouve, ela até serve a Deus, mas ela não se importa de botar em prática o que ela está aprendendo. Entendeu, pessoal? Ela servia a Deus. Sei lá, vai ver que ela ia lá, ela ouvia também a palavra, ela só não prestava atenção, ela não era atenta para colocar em prática o que Paulo ensinava a ela. Quando acontece isso, sabe como é que no mundo espiritual isso é chamado? Quem sabe? Essa mulher era uma religiosa, ela não era uma cristã. Religiosa é aquela pessoa que serve a igreja, serve o pastor, acha que serve, mas ela não está obedecendo a Deus. É uma religiosa, um religioso. Cristão é diferente, cristão é seguidor de Cristo. Quem é Jesus? Palavra. Você segue a palavra, você obedece a palavra. Ninguém tira do seu coração o que Deus botou. É para perdoar? Vou perdoar. É para amar? Vou amar. É para ter compromisso com Deus? Vou ter compromisso com Deus. Você está entendendo? Ninguém tira do seu coração a obediência. Cristã é o que obedece, que segue Jesus. Religioso é aquela pessoa que ela só é da igreja, essa mulher só era da igreja. Porque ela servia a Deus, ela ouvia, mas o coração dela era fechado, ela não obedecia o que Paulo estava pregando. Resultado disso, a família dela não era salva ainda. Por causa de quem? Por causa dela. Está entendendo que se eu e você não procurar ser um cristão, uma cristã de verdade, a gente fecha a porta da salvação da nossa família. Entendeu, pessoal? Direitinho, não? Se a gente não procurar ser realmente uma pessoa de Deus, ficar na religiosidade, vai passar 1 ano, 10 anos, 50, 500 anos a pessoa na igreja e a família não é salva, porque a pessoa está... Eu estou 10 anos com Jesus. Não, você está 10 anos na religiosidade. Você ainda não chegou perto de Jesus ainda. Entendeu? Você tem que chegar perto de Jesus. Esquece o negócio de ser religioso. Estou falando de você vir na igreja e servir a Deus. Estou falando de você obedecer os mandamentos de Deus. É diferente. E essa mulher, ela ia, ouvia, mas ela não obedecia. Aí o que ela mais queria, que era a salvação da família, também não acontecia. Aconteceu, pastor, porque às vezes você fica, meu Deus, mas quando que o Zezinho vai ser liberto? Você tem que entender o que Deus está falando e obedecer. Depois que ela passou a ser uma pessoa obediente à palavra, aí olha o que aconteceu. No 15, depois que foi batizado ela e mais quem? E a sua casa. Aí sim a família dela foi salva. Roubou lhe dizendo: se a vez se julgar que eu seja fiel, entrar em minha casa e ficar ali. Nos constrangeu isso.
O que ela tanto queria, que a família dela fosse liberta, só aconteceu quando ela começou a obedecer. Então, pessoal, presta atenção. Eu tenho uma coisa na minha vida, eu posso garantir para você, eu tenho experiência com Deus. Não adianta você estar na igreja e seu coração está longe de Jesus. Não deixe o diabo enganar você. Não faça isso. Não deixa ninguém vir com conversinha tirar você da igreja. Para de ouvir a pessoa que é rebelde. Cuidado com isso. O diabo não vai usar uma pessoa às vezes lá de fora. Ele vai usar uma pessoa da igreja para tentar te derrubar. Fofoquinha, ele se me disse. Irmão Getúlio, não sei o que. Irmão, Deus não concorda com isso. Para com isso. Se o irmão Getúlio, o irmão Bernardinho pecou, você vai lá, limpa seu coração, perdoa ele, ora por ele. Não fica falando dele por aí que você está pecando. Você está pecando. Perdoar, se tem alguma coisa, também, para com isso. Aí você vai lá e comenta com o irmão, não, porque a irmã fulana de tal, irmão, isso aí, quem fazia isso lá no céu era o Lúcio. Para de ficar falando mal de irmão, de irmã, vai orar. Porque na mesma boca que você está 10 minutos falando mal do irmão, você não podia pegar essa mesma boca e ir lá e orar pelo irmão? Sim ou não? Pai, muda lá o coração do Getúlio, por exemplo, da Bernadette lá que me tratou mal, está num bom dia, até perdoa ela, porque você não erra não, gente. Todo mundo santo, ninguém erra. Às vezes você não se estressa, não. Fala um negocinho que não deve. Mas por que o outro não pode? Às vezes o irmão vai para a igreja cheio de problema, todo atribulado, sem querer lá te tratou mal, pronto. Isso aí é o motivo de você odiar o irmão pro resto da vida. Que coraçãozinho duro, irmão. Quantas vezes você errou e Deus te perdoou? Misericórdia. Nós estamos falando mesmo de evangelho. O que é isso? Praça de guerra? A gente tem que pensar direitinho, pessoal. Vamos lá para o livro de Gálatas, para a gente encerrar, para a gente já vai. Jesus, eu vou falar um negócio para você. Por isso que ser pastora, não pode ser uma decisão do ser humano, isso é um chamado. Jesus escolhe ser a dedo. E tem pessoas que não conseguem receber uma afronta. Se você fosse um pastor e uma pastora que afrontar todo dia, será que você ia conseguir guardar teu coração? Será que você ia conseguir amar uma pessoa que te deu um tapão dentro da cara, dentro da igreja? Tu ia conseguir? Tem gente que qualquer coisinha, a pessoa diz, pronto, aquele cristão dela, de repente. Meu Deus do céu, gente. Misericórdia, se você estivesse no lugar dos discípulos lá atrás, né, que era açoitado, vinha com as costas cheias de vergão, você ia sair amaldiçoando os pessoal, então, que te fez isso. Tá entendendo? E os caras saíram abençoando ele, ainda feliz, ainda foram dignos de ser perseguidos pelo nome de Jesus. Mas a irmã me olhou com o cara amarrado. Gente, Jesus ficou olhando lá de cima, cadê os cristãos dessa terra? Não levou nem um açoite nem nada. Você tá entendendo? Não levou nem um açoite, nem um tapa, não levou nada ali. Uma coisinha à toa, pronto, já leva pro coração, já fica com raiva, e sua família é presa. E sua família é presa na mão do diabo. O diabo está se divertindo com isso. A falta de conhecimento e de obediência, o diabo fica todo feliz. É isso mesmo. Bernardina não vai nada, fica meio com raiva. A sua família é presa na mão dele. Por isso que ser pastor e ser pastor não é assim não, gente. É Deus que escolhe. Eu vou te falar, não, se eu fosse levar tudo que me fazem no meu coração, misericórdia, ingratidão, calúnia, mas não sei o quê. E aí? Eu perdoo, a luta não é carne nem sangue. Deus não mandou amar meu inimigo. Eu vou ser rebelde, eu vou odiar meu inimigo.
Outro dia eu estava ali, veio uma mulher me pedir oração, o Anderson e o João estavam até ali fora. Eu fui orar pela mulher, a mulher manifestou. Aí o demônio usou a boca dela, né? Eu te odeio, eu te odeio. Se a pessoa se já manifestado falasse isso pra você, você ia levar a sério. Você ia esquecer que a mulher estava manifestada e levar a mão no pano. Eu também te odeio, não, pelo amor de Deus. E aí, tu acha que eu vou dar confiança que o diabo falou? Expulsei lá o demônio da mulher, abracei a mulher. Vem aí, minha filha. Aí eu vou ficar, não vou nem abraçar essa mulher. Meu Deus. Irmão, você não está entendendo que a sua luta não é carne e sangue? Se tem alguém contra você, pode ter certeza, tem um espírito que jogou ela contra você. Não é ela. Entendeu? Ai, glória a Deus. Mas você também vai saber de uma coisa muito triste agora. Se você também está contra alguém, também não é você não. É ele. Que é ele que fazia isso lá no céu. Entendeu? Se tem alguém contra você, não é a pessoa. A nossa luta não é carne, tem um demônio ali. E se é você que está contra alguém? É o Espírito Santo que está fazendo isso? Quem é que está no seu coração? Você tem que ir para casa, tem que pensar nisso. Graças a Deus. Ah, meu Deus, aleluia. Eu não odeio, não odeio. Mas você não aguenta nem ver a pessoa que está vendo. Ah, eu não odeio, mas nem vou para o culto da hora para não encontrar fulano lá. Será que você não odeia mesmo? Ou é um ódiozinho incubado, gente? Uma mágoazinha incubada. Porque você, quando perdoa, você pode até evitar, às vezes, de andar, que eu vou evitar de andar, porque às vezes a pessoa tem um temperamento, que são meio estranha, se eu ficar muito junto, acaba dando ruim. Mas você também não sente nada contra aquela pessoa no seu coração. Se você vê a pessoa, você consegue falar com ela normalmente. Pai, Senhor, Pai, você não tem nada contra aquela pessoa. Você perdoou, seu coração é limpo. Mesmo que você não ande junto, mas você também não tem nada contra. Se encontrar a pessoa, você abraça a pessoa, você conversa com a pessoa. Entendeu? Mas se você tem um trocinho lá, olha quem está na igreja. Irmão, pelo amor de Deus, não deixa o diabo ficar te enganando, não. Se ele ficar assim no seu coração, pastor, o que vai acontecer? A sua família está presa na mão dele. Você precisa ser liberta para libertar a sua família, como Lídia. Porque para você está tudo bem. Não, está tudo bem. Aleluia, Deus já até me entendeu. Tem comida, tem um ventiladorzinho em casa, mas sua família está sendo salva. Você tem que entender isso, porque deve ter alguma coisa te segurando, te prendendo para não libertar a sua família. Você tem que ver como é que está o seu coração, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Você tem que limpar o seu coração, bem-aventurado os limpos de coração. O que é uma pessoa limpa de coração? Você não tem mágoa de ninguém, você não tem ódio de ninguém, você não tem rancor de ninguém. Limpo de coração. Entendeu? Você não é uma pessoa orgulhosa. Tem gente que se acha melhor do que o outro, gente. Não tem nada, mas se acha melhor. Mesmo se tivesse. A pessoa mais rica do mundo, ela não tem nada, porque se ela morrer, ela não vai levar nada. Ela vai ser enterrada igual os outros. O corpo vai entrar em decomposição igual os outros, igualzinho. Se fosse rico, né, fosse viver para sempre, depois que eu morrer, só usar o dinheiro lá, fazer um troço lá e eu vou voltar a viver. Mas não vai voltar a viver não, é igual os outros. A diferença tem uma coisinha mais que vai ficar também para ele. Então não tem motivo de ninguém querer ser melhor do que ninguém. Então lá no livro de Gálatas, Deus abençoe, bom dia, paz.
É Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 1. Acharam aí? Ele está falando assim, ó, exortação a conservar a liberdade cristã. Estai, pois, firmes, aonde, pessoal? Na liberdade com que Cristo nos libertou. É isso, já desde Deus libertou a pessoa de vez de continuar na obediência, na palavra, a pessoa sai. Você sai da palavra. Aí quer dizer, você está acabando com a tua liberdade, você já estava livre, se prendendo tudo de novo. Aí ele diz, ó, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Sabe o que é o jugo da servidão? Quando você volta ao pecado. Você começou a desobedecer a Deus tudo de novo, aí o bichinho volta tudo de novo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, só Jesus. Aí ele está dizendo, de novo protesto, que todo homem que se deixa circuncidar, que é obrigado a guardar toda a lei. Sabe o que é circuncidar? É marcar, é uma marca. Tem gente que é marcada pela mentira. A pessoa não consegue viver sem mentir. Tem gente que é marcada pela fofoca. A pessoa não consegue viver sem falar da vida dos outros. Ela toma tanto conta da vida dos outros que esquece dela. Ontem eu tive uma experiência dessa, no trânsito. Entendeu? Eu estava parado na rua. Eu estava com a seta ligada para me entrar, esperando os carros passar para me poder passar. Só que eu fui observar o cara é muito engraçado. O sinal estava fechado. O que o cara fez? O cara avançou o sinal, mais na frente ele parou para dar passagem para uma moto, não foi? Foi a moto? Aí ele avançou o sinal rápido, depois que ele avançou rápido, ele parou, freou, educadamente, para deixar a moto passar. Eu vi tanto, falei, caraca, aquele ali era infrator, mas ele é educado. Que ele não obedece a lei, ele só avançando o sinal para ver todo mundo. Ele lá na frente parou, educadamente para a moto passar. Eu achei isso tão engraçado, que eu falei, caraca. E eu observando isso e rindo, quando eu olhei para o lado, o cara estava parado, piscando o farol direto. Tipo assim, passa. Eu falei, tá vendo? Isso que dá, eu estou tomando conta ali dos outros, esquecendo da minha. O cara parado ali, tem como me dar passagem, mas eu não vi, porque eu estava prestando atenção na vida de quem? Dos outros. Entendeu? Você se distrai com a vida dos outros, você esquece da sua. Aí eu vi e consegui passar. Entendeu? E às vezes tem pessoas que a pessoa toma mais conta da vida do outro. Isso é um bom exemplo que aconteceu. Toma mais conta da vida dos outros do que da sua. Às vezes a oportunidade, a bênção está ali na tua frente. Você está tão ocupado olhando o outro que você não está enxergando o que Deus está fazendo na sua vida. O que Ele quer fazer na sua vida. Isso é uma distração, entendeu? Eu estava prestando atenção lá, o trânsito estava fechado aqui para me passar e eu não vi. Então, tem gente que se deixa circuncidar, se marcar com alguma coisa. Por isso que ele está falando. Vamos lá, ó. E de novo protesto, né? Que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Aí ele está dizendo, separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, mas da graça tem de quê? Caído. Sabe o que é uma pessoa que justifica pela lei e cai pela graça? Quem sabe o que é isso? É a mesma coisa que eu falei. Você acha que você está fazendo um montão de coisa pela lei, só eu faço isso, eu faço aquilo, mas a graça, que é o favor que a gente não merece, quando a gente obedece, está sendo desperdiçado. Porque essa graça só vem quando a gente obedece. Quando a gente obedece a Deus, Ele derrama o favor que a gente não merece sobre nós. Então, quer dizer, você está tentando fazer muita coisa para Deus, mas você saiu da palavra, então você saiu da graça.
Entendeu? Você está sendo justificado pela lei. Ah, mas eu sirvo a Deus, eu faço, eu confesso, mas a graça caiu. Aí está falando aqui, ó. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas a fé que opera Por amor. Agora preste bem atenção, a gente chegou onde eu queria agora. Preste bem atenção nisso aqui, ó. Correis bem. Sabe o que é isso? Você estava indo muito bem. Você estava indo direitinho, estava indo bem. Ó. Correis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Ele está perguntando. Você estava indo bem. Quem é que convenceu você a desobedecer? Quem fez isso? É uma pergunta que ele está fazendo. Que às vezes você estava indo muito bem, só que você foi pela cabeça de alguém que fez você desobedecer a Deus. Ai, pastor, e agora? E agora não. Você está vendo que a pessoa está tirando conselho fora da palavra, ama a pessoa e tal, mas não vai mais não. Porque se você continuar nesse conselho errado, você vai se dar mal com a pessoa. Entendeu? Bem-aventurado que não anda segundo o conselho do ímpio. E quando fala do ímpio, não está falando só lá de fora não, tá? O ímpio é aquela pessoa, às vezes até na igreja, ela não obedece pastor nem pastor, não obedece a palavra. Esse é o ímpio. Aí vai lá e dá conselho para você não obedecer também. Entendeu? Então, quando você estava indo muito bem, quem convenceu você a desobedecer? Ó. Correis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Essa persuasão não veio daquele que vos chamou. Já está te falando, ó, olha, essa pessoa que fez isso não foi usada por Deus não, tá? Não veio de Deus esse conselho. Entenderam, pessoal? Deus está falando com você, não foi de Deus não, esse conselho não veio de Deus. Aí ele diz, ó, um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá o quê? Deixa eu te falar uma coisa. A pessoa que te dá um conselho errado, você tem que vigiar muito. Tá entendendo direitinho? A pessoa que te dá um conselho errado fora da palavra, ele está dizendo aqui que essa pessoa sofrerá condenação, porque ela está te ensinando errado. Fica ruim para você que obedeceu e fica ruim para ela. A Eva, o inimigo não convenceu a Eva, fez a Eva pecar, sim ou não? Mas a Eva não convenceu o Adão. Ela não fez o Adão pecar? O Adão pagou o preço, mas ela também não sofreu a condenação porque ela fez isso? Então, se você der um conselho errado ao seu irmão, que fizer ele pecar, cuidado com isso, isso é um pecado. Você fez o teu irmão tropeçar. Você fez ele errar o alvo, você fez ele tropeçar, então você tem que vigiar isso. Vai ficar ruim para quem obedeceu e para quem aconselhou. E você estava indo bem, ele falou, você estava indo muito bem. Quem fez você parar de obedecer a palavra? Você tem que parar para pensar nisso, gente. Não vou mais por esse caminho, não. Agora vou ficar firme. Eu tinha uma amizade que eu comecei essa amizade, a pessoa, porque o diabo não sabe fingir, né? A pessoa falava em língua, a pessoa rodopiava, a pessoa aleluia, glória a Deus, eu não sei o quê, vou para um monte, vou para não sei da onde. E tá, eu
gente orava junto, jejuava junto, aquela coisa toda. E Deus começou a falar no meu coração. Deus começou a me incomodar, porque a gente tem uma unção. Tinha hora que ela falava certas coisas que já vinha aqui no meu coração, Fabiana, não escuta isso. E começou a vir aquilo assim, ó, se afasta dessa amizade. Cuidado, se afasta dessa amizade. E eu fui insistindo. Não, está amarrado, isso deve ser o diabo. Eu sou de Deus, cheio do Espírito Santo, que não sei o quê. Aí, como eu insisti, a minha casa, que estava tudo muito bem, começou a dar tudo errado. Eu e meu marido começamos a se desentender do nada. As crianças começaram a ficar tudo rebelde. E as coisas começaram a dar tudo errado. Eu estava amarrada em nome de Jesus. O que está acontecendo, meu Deus? Eu orando. E de vez em quando eu andava com a pessoa e Deus falava, olha esse conselho. Isso que a pessoa está te aconselhando, está na palavra. Eu já tinha percebido que ela tinha me dado os conselhos que estavam fora da palavra. Mas Deus estava falando, cuidado. Passou. Aí as coisas não iam bem, aquela coisa toda, minha vida então de cabeça para baixo. Mesmo assim, eu continuei orando e tal. Aí essa pessoa foi, me ligou, pastor, vamos para o monte. Eu falei, vamos embora, vamos orar. Eu falei, não, deve ser coisa da minha cabeça, eu vou orar, isso vai mudar. E fui para o monte. Aí quando chegou lá no monte, ora, a mulher orou, falou em língua, e ficou lá quase uma hora falando em língua, aquela coisa toda, eu orei também. No final, a gente parou para conversar, tal, conversa vai, conversa bem. O que aconteceu? Ela começou, ela não era daqui, tá? Ela não está mais lá, mas ela era de lá, da sede. Ela começou a querer falar mal do pastor Mota para mim, do pastor dela. Isso é muito esquisito, né? A pessoa falar mal do próprio pastor. Isso não está legal, não. Porque quando Judas se virou contra o próprio mestre dele, quem tinha entrado no Judas? Esquisito, né? Aí ela veio querer falar mal do pastor Mota para mim. Não, porque o pastor, eu não concordo. Normal, assim, ela via coisas dentro da igreja que ela não concordava. Eu não concordo que o pastor faz daquele jeito, deixa de fazer. Irmão, já dava para ver que a mulher não tinha temor de Deus. Porque se Deus botou o pastor lá para liderar aquela igreja lá, Deus que usa o pastor, irmão. Eu não tenho nada com isso não. Entendeu? Deus está dirigindo ele. E tanto tinha uma coisa errada nela, que ela era de lá, saiu de lá, foi para outra igreja, voltou para lá, depois saiu de lá, foi para outra igreja, saiu, ela não se dá bem em igreja nenhuma, porque ela quer uma igreja que seja do jeito dela. Ela quer mudar tudo dentro da igreja. Não existe isso. Se eu estou lá no pastor Mota, eu não tenho que chegar lá para mudar o que o meu pastor dirige lá o culto há anos. Entendeu? Se está errado, está errado. Então Deus já tinha consertado isso lá, desde que Deus conserta. Entendeu? Como é que eu vou chegar agora e vou querer consertar lá? Não, não concordo com o pastor, deixa eu botar a bateria aqui. A bateria tinha que ser pendurada ali. Não, que é isso, gente? Você não está interessado em aprender. Resultado, ela rodou aí, só Jesus sabe. Depois ficou fora da igreja, pagou o preço, quase morreu, o filho morreu, e coisa, entendeu? Porque a pessoa não obedece, acontece, toda pessoa tem dificuldade, tem gente que vai para a igreja e fica só criticando as igrejas, aqui não está bom, ali não está bom, aqui não está bom, a vida da pessoa de cabeça para baixo. Em vez de ela prestar atenção na palavra para mudar a vida dela, ela está querendo consertar a igreja. E consertar primeiro a vida dela, entendeu? A família dela. Aí ela começou a querer meter o mato no pastor. Aí eu desconversei e tal. Aí ela, irmão, mas aí o que acontece? Todo sábado eu ia lá com ela. Todo sábado. E aí? Está tudo certo para sábado? Não, porque aí eu já vai fazer a campanha de não sei o que do azeite, cheio de azeite dentro da boca, mas está faltando azeite nela, irmão. E o que adiantou tudo
que ela fez? Falou em língua, e no final saiu falando mal do pastor. Viu o que Jesus falou aqui? Muitos me dirão, mas o seu nome eu não profetizei, eles conseguiram apartar de mim, e eu vi que ela estava fora da palavra. Ela estava até sendo uma religiosa, ela queria fazer bastante coisa para Jesus, mas ela não estava obedecendo Jesus. Ela já se virou já contra o líder, entendeu? É meio esquisito isso. Aí eu parei e pensei, eu falei, eu vou te dar a resposta durante a semana. Tá bom, eu desci de novo, me ligando, mandando mensagem, e aí, irmão, porque eu estou com uma campanha boa para a gente começar, que a gente vai olhar e falar, não vai dar não, irmão. Que isso? Que não sei o que, a gente já ia no monte, eu não. Irmão, cortei a amizade. Não assim, parei de falar com ela, tratei ela mal, não. Mas se não, vamos ali, vem aqui, não era uma boa companhia para mim. Porque ela estava fora da palavra. O diabo já tinha derrubado ela, estava querendo me derrubar. Por quê? Nisso que ela veio falar mal do pastor para mim, ela já estava pecando, estava querendo fazer um pecado de ouvir também. Entendeu? Não. Cortei. Sabe o que aconteceu? Eu estou falando diante do Espírito Santo de Deus que isso aconteceu na minha vida. Quando eu falei para ela que não dava mais, que eu já tinha esse compromisso na igreja, que eu cortei, a paz voltou para minha casa. Eu consegui entender bem com meu marido, meus filhos, a gente voltando tudo para a presença de Deus, aquela alegria dentro de casa. E Deus não estava provando aquilo ali. Porque a Bíblia diz que um só pecador destrói muitos bens. Você andar com uma pessoa em pecado do seu lado, você até carrega um fardo em cima de você. Porque isso aconteceu comigo, estou falando diante de Deus. Deus estava falando o tempo todo, se afasta dessa pessoa, se afasta. Mas porque Deus já sabia quem era que estava ali. Ele estava tentando me alertar, cuidado. Mas eu não prestei atenção, até que ele me gostou. Depois disso, sem saber disso, o meu pastor até veio conversar comigo. Assim, direito, o pastor não falou mal da pessoa, não, ela falou, cuidado com essa pessoa, porque eu já vi umas coisinhas que essa pessoa está fazendo que não é de Deus. Eu falei, pastor, você nem se eu falar, eu já vi, já até cortei já. Tá bom. Agora fica você insistindo, irmão, ame as pessoas, mas nunca vai pela cabeça da pessoa que está errado, que não quer compromisso com Deus. Não faz isso não. Gente, guarda Deuteronômio 28, pelo amor de Deus. As bênçãos correm atrás de você quando você é obediente. Nunca tem um coração duro, de desobediente diante de Deus. As bênçãos vão correr atrás de você. É porque eu não posso falar, mas esse final do ano, eu acabei de falar que eu soube de coisas tão boas que Deus fez na vida de algumas pessoas. Boa mesmo, mas por quê? A pessoa via, não abre mão de Jesus fiel. O negócio é a fidelidade, não vai por esse caminho, esquece. Mas palhaçada, fica indo para a igreja, calor desse, não sabe, a pessoa não quer ir, deixa ela para lá. Você não está sendo palhaçada, você está honrando a Deus, Deus vai te honrar. Bobeira, não tem que perdoar, não é assim também não. A gente é crente, mas não é bobo. Irmão, você vai ficar indo na cabeça desses derrotados, desculpa falar, mas é derrotado. Você vai ficar indo na cabeça do derrotado ou você quer ser um vitorioso ou um vitorioso? Você quer ver toda a sua família se rendendo a Deus? Falando de Jesus, com aquele amor, com aquele carinho. Você quer ver o impossível acontecer, o mar se abrir na sua frente? Você quer ver isso acontecer na sua vida? Então seja obediente a Deus. Não deixe o demônio enganar você. Como que ele engana? Tudo que Deus está falando para você fazer na palavra, que ele fala que é para você não fazer aquilo ali. Gente, olha o exemplo de Eva. Como que a Eva errou algo? Deus tinha falado, não come. A serpente disse o quê? Come. É isso, você vai sair daqui, você está pensando que vai ficar aqui. Tem pessoas que, não é tudo, mas tem pessoas que já sentaram na igreja e o diabo já convenceu ela a não obedecer. Ali sentada ali mesmo. É quando ela não concorda.
Ah, também não é bem assim não, pastor não sabe quem sou eu não, fica falando bobeira, que aí você já não está aceitando a palavra dentro da igreja. Não tem como Deus agir, porque Deus disse, como andarão dois juntos, primeiro eu tenho que concordar com Deus. Se eu nem concordo com Deus, como é que ele vai fazer? Já tem outros que ouvem, ai, glória a Deus, eu vou me consertar com Deus, tal. Mas você sai ali fora, Deus vai começar a falar outra coisa na tua cabeça. Não, mas a pastora não disse isso? Não, mas também está escrito. Não, também não sei o que a pastora não sabe da tua vida, não. Ele vai trabalhar na sua mente para você fazer igual ela. Você largar isso aqui, ó, e ficar com o que ele falou. Pastora, e aí? E aí, se ele conseguir fazer isso mais um ano, é mais um ano de atraso na sua vida. Mas mais um ano com a sua família, ele não vai se converter. Lá não vai acontecer. Nada vai acontecer, porque você está ouvindo a pessoa errada. Entendeu? Sim ou não? Funciona desse jeito. Amém? Gente, segunda-feira que vem, eu pretendo lá no Monte das Oliveiras levar os projetos de vida. Então, estou pedindo ao pessoal que puder para entregar os projetos de vida até segunda-feira. Glória a Deus. Amém? Ah, é verdade, Deus. Até domingo. Segunda-feira não tem. É verdade, até domingo. Glória a Deus, para a gente poder entregar lá no Monte das Oliveiras. Nós vamos lá fazer uma oração abençoada lá em cima, agradecendo a Deus por esse ano e orando, né? 2026 ser um ano melhor, em nome de Jesus. E graças a Deus, pessoal, vem pegar água, sabonete, sal. Vamos para o caminho santo, em nome de Jesus. Soninho atrasado, Rose, tá vendo? Soninho atrasado, Rose. Não? Jesus. Descansar um pouco. Aí, calor, né? Misericórdia. Olha, deixa eu falar não. Jesus, vamos ficar em missão, vamos fechar nossos olhos, amém? Olha, pessoal, nós vamos fazer uma oração, mas hoje a gente vai fazer uma oração diferente. Preste bem atenção. Estão me ouvindo aqui direitinho? Não adianta eu pegar o feijão, eu quero comer feijão, vou temperar o feijão e vou comer, não. Se antes você cozinhar ele, se antes de comer você tem que cozinhar, sim ou não? Senão não tem como você comer. A oração, ela tem uma etapa. Não adianta você chegar, não é assim não. Você sente que essa palavra que falou com você, primeiro é assim, quando nós estamos errados, quando você sente que você está errado, o primeiro passo tem que haver um arrependimento. Se não haver um arrependimento em você tem que ir para casa ou na igreja, sei lá onde você estiver, você tem que pedir a Deus o dom do arrependimento, tá? Porque se não tiver arrependimento, não tem perdão. Não existe perdão sem arrependimento. Sim ou não? Se você sente que o seu coração está duro, você não consegue se arrepender, você acha que está certo os seus pecados, isso é um problema muito sério. Você tem que ir a Deus e pedir a Deus, Deus, me ajuda. Eu sei que eu errei, mas nem sequer, eu nem me envergonhei disso, nem me arrependi, achei normal, isso não é tão... Você está entendendo? Isso é sinal que tem alguma coisa no seu coração que não é Deus, você tem que pedir a Deus para tirar isso de você.
E enquanto ele estiver na sua vida, ele não vai deixar você ser feliz. Agora, quando você escuta a palavra que você entende, você aceita, porque tem isso também, né? Todo mundo aceita o que é pregado, não, gente. A pessoa vem na igreja, tá, aleluia, continua a mesma coisa. Mas quando você vem para a igreja, que você aceita e vem aquele pensamento, poxa, eu errei um algo. Não era para não ter feito desse jeito, era para ter feito daquele jeito. O que a gente tem que fazer? A gente primeiro tem que se consertar com Deus. Porque se eu estou em pecado que eu não confessei, eu estou em pecado que eu não confessei, sim ou não? O que vai adiantar eu falar com Deus se eu estou separado de Deus? Me explica isso. Ah, meu Deus, meu Pai, mas eu nem me consertei, nem me confessei nada. Quer dizer, é um paredão ali, você está falando à toa. Tem que haver um arrependimento, um conserto, aí sim. Aí Deus vai ouvir, não foi o que ele falou assim, como que se chama pelo meu nome? Orar, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei do céu. Foi o que ele disse. E perdoarei os seus pecados. Mas se você não se arrepender, não confessar os seus pecados, então você está falando à toa com Deus, estou perdendo tempo. Bom, gente, eu estou te falando uma coisa, eu vivo isso. Se eu estiver em pecado, eu não vou falar com Deus sobre, por exemplo, sobre a vida da Rose, sobre a vida da Natasha, eu estou tudo errado, irmão. Eu tenho que me consertar, no que eu não preguei tudo primeiro. Aí eu vou lá com calma, Deus, ó, eu errei, tem umas coisas que eu fiz que eu não agradei, Senhor, eu preciso do seu perdão. Depois que eu perdoo, que eu peço perdão e perdoo, porque tem isso também. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Quando estiveres orando, procura lembrar se tem alguma coisa contra alguém, perdoa a pessoa. Se você não fizer essas duas coisas, não pedir perdão e não perdoar, não deixe o diabo te enganar, não, tá? A sua oração está travada. Você está falando com Deus, você está falando à toa. Está levando peça fora. Entendeu? Não é assim de qualquer maneira. Então, nós vamos fazer uma oração e também não pode ser da boca para falar, só vou orar e perdoar porque o pastor está falando. Não, você tem que ser sincero com Deus. Então, eu vou fazer uma oração aqui. Se você sente que você errou com Deus, ou que você errou com alguém, peça perdão a Deus, mas peça a Jesus que te ajude você a mudar, porque não adianta, meu Deus me perdoa. Aí depois eu venho, Deus me perdoa de novo. Aí Deus me perdoa de novo, até quando vai ficar assim? E pedir força a Deus, Senhor, eu errei aqui, mas não deixa eu fazer mais isso. Me ajuda a mudar, e sim as coisas vão mudar. Glória a Deus. Gente, isso é o que eu estou ensinando a vocês, isso muda tudo. Quantas vezes eu já estava ali, ó, eu, minha família, presa na mão do diabo, sofrendo, pão que o bichinho amassou. Aí eu fui lá, me consertei com Deus. Senhor, não quero mais, me ajuda. E tudo mudou na minha vida. Jesus olhou para mim agora sim. Agora que você se arrependeu de verdade, se não quer mais isso, eu posso te ajudar. Aí as coisas mudou. Mas enquanto eu fiquei com aquele coração duro, esquece. É batalha em cima de batalha, luta em cima de luta, só Jesus. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, primeiramente para te glorificar e reconhecer que nós somos dependentes de ti. Nós sabemos, Pai, que nós não somos nada sem ti. E em nome de Jesus foi pregada aqui a sua palavra, o seu evangelho. E nós viemos na tua presença, como o Senhor disse lá no livro de João, né? No primeiro epístola de João, se você for fiel e confessar os seus pecados, você será fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Pai, nós pedimos a Ti o seu perdão por tudo que fizemos, ou falamos, ou pensamos,
que entristeceu o teu Espírito Santo. Tudo aquilo que o Senhor falou para a gente fazer uma coisa e a gente fizer outra. Às vezes, inconscientemente, sem perceber que nós estávamos fazendo errado. E às vezes, consciente, sabendo, a gente tinha noção, entendimento, que estava errado. Mas mesmo assim, Pai, o pecado endureceu o nosso coração e aí foi lá e fez. E Pai, em nome de Jesus, nós pedimos o seu perdão e peça ao Senhor que o Senhor nos purifique de todo o pecado. Que o Senhor venha tirar de nós todo espírito de desobediência, aquele espírito que luta para que a gente faça tudo o contrário do que o Senhor está falando. E pedimos a Ti também que o Senhor venha perdoar todos aqueles que um dia pecaram contra nós. O Senhor disse assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então o Senhor possa limpar o nosso coração, tirar toda a mágoa, rancor, ira, chateação, Pai, tudo isso que não é do Senhor, isso é uma obra da carne. Que o Senhor venha nos fortalecer, nos dar um novo nascimento, um entendimento da Sua palavra. E que em nome de Jesus, todo mal que estava tribulando, atacando, por causa disso, saia da nossa vida. E estou paralisando toda a ação do mal e exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da família, em nome de Jesus. Eu estou amarrando você agora e paralisando todas as tuas ações e exigindo que saia. Oh Deus, em nome de Jesus, eu consagro, Senhor, agora essa água, esse sal, o sabonete, a peça de roupa. Põe o seu poder que liberta, que cura, que transforma. E toda pessoa que usar, seja liberto, seja curado, seja salvo em nome de Jesus. Também peço ao Senhor que o Senhor receba os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor diz: filho, eu não honrarei. Cumpra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja, e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então pode terminar aí. Desejo um bom dia para os seus irmãozinhos. E chegar em casa, medita direitinho na palavra, que eu tenho certeza que já mudou tudo em nome de Jesus. Deus abençoe também minha mãe. Amém, mãe. Deus abençoe aí, tá? Também te amo. Pessoal do Face aí, em nome de Jesus. E graças a Deus.